Olá, boa tarde. Estamos aí novamente na nossa live tradicional. Eu queria já, quando o pessoal vai chegando aí, agradecer a mais de 5.200 pessoas alcançadas nesses últimos 30 dias. Obrigado pelo prestígio de todos nessa nossa página Cidades Inteligentes. Então, reconectar. Já chegando aí, a minha parceira de live. Vamos chamar aqui. Professora Suzana, e hoje teremos uma convidada do Instituto ECOA, Mauricia Azevedo, vem contar um pouquinho desses trabalhos maravilhosos que esses institutos fazem, né, professora Suzana? Boa tarde, como vai? Tudo bem, boa tarde a toda a audiência, boa tarde, Demar. Tudo tranquilo? Tudo Está iniciando? certo, estava aqui agradecendo, né, nos últimos 28 dias foram 5.200 pessoas alcançadas. Quer dizer, a gente, com o nosso objetivo alcançado de levar nossas mensagens, né, levando muitos alertas sobre valores da saúde, valores da assistência social aí nas secretarias, e esse trabalho está muito bacana, ajudando a muitas entidades a ir buscar recursos, que é uma dificuldade muito grande, às vezes por falta de conhecimento técnico. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo com o Márcio Neri, o Capta Brasil, aí estamos em 14 estados. Acho que é um trabalho maravilhoso e hoje, essa semana, a gente já vai começar o trabalho de muitos dos nossos colegas. Você também, né, professora, conseguiu fechar algumas parcerias com as entidades para que elas fizessem seus cadastros dentro das datas que eram necessárias até o dia 10 de janeiro da portaria 4.830. Então, agora começa a outra etapa do processo. Primeiro foi o alerta, buscar aí nosso colega Jaime. Um abraço, Jaime. Obrigado por estar aí. Adriane também já chegando. Vamos chegando, gente. Né, professor? Um trabalho importante esse, né? Muito importante, muito importante. E várias aqui, né? Várias entidades aqui em Porto Alegre, né? Que a gente conseguiu mostrar, né, a necessidade de fazer esse pedido, de buscar essa prioridade para finalmente poder ser atendida em relação a esses recursos que estão disponíveis aí para todas as instituições. Basta saber como fazer, né? Como fazer o procedimento para poder receber esses recursos, né? Então, a primeira fase, muitas organizações aqui venceram, né? E hoje, para não dizer que, né, nós falar aqui como é que é o procedimento, então hoje nós convidamos aí uma organização social bastante antiga, tá? Uma vasta trajetória aí de mais de 20 anos de organização social. Então convidei aí o ECOA, que é um instituto bem antigo, e aí através da Aurici, que é a tesoureira, né, que cuida do dinheiro, né, da organização, que lida com o dinheiro dessa organização, para conversar conosco, né, para que ela então possa vir nos dizer um pouco de como é que é essa trajetória, né, em relação aos desafios que as organizações enfrentam, né, como é que foi então esse processo de receber essa informação, que esses recursos estão à disposição, né? Como é que foi esse procedimento. Então, né, para não dizer que somos nós aqui sempre falando, né? Vamos escutar essas organizações e vamos ver a trajetória delas, né? Porque, na verdade, o trabalho é delas, o protagonismo é delas, é elas que estão atuando na ponta, propriamente dita, em relação a essas políticas públicas que a gente tanto fala, né? Então, por isso, a Aurici já está aí, não sei se ela já fez o pedido aí, se não se chama ela, Ademar. É a Aurici da Rosa. Eu estou tentando chamar ela aqui, mas se ela puder me chamar, que eu não estou conseguindo convidar ela. Vamos ver. Deixa eu mandar. Aurici, tá aí. Pede para entrar.
Tem uma câmerazinha aí no mais aí. Isso. Eu estava olhando hoje o Instagram do Instituto Eco. Eles têm um trabalho muito bacana voltado à questão da sustentabilidade, de cursos aí de garçom para auxiliar as pessoas. Eu acho que é muito bacana esses trabalhos, né? E nós temos que auxiliá-los. E é um dos nossos propósitos desse novo projeto que a gente está aí. Porque os gestores públicos, muitas vezes, eles têm... A demanda de trabalho é muito grande, né, professora? Então, às vezes é difícil olhar para cada uma dessas entidades. E aí eu acho que a gente... Deixa eu tentar novamente aqui. Eles estão aprendendo, viu? Tá todo mundo aprendendo aí. Eles trabalham na prática, na execução. Eu disse, vamos lá, vamos aprender também a lidar aí com as redes sociais, vamos participar de live. Tá todo mundo aprendendo junto. A Deise aí do Mais Amor tá aí, entrou. É outra organização aí que também a gente atende aqui em Porto Alegre. Deise, só para te avisar aí publicamente, não foge, porque logo adiante é tu que vai estar aqui conosco na live, tá? Então... O Barbosa entrou aí também, um dos nossos colegas do Ulisses. A Aurici tem uma câmera e um maisinho, um sinal de mais. Clica em cima e pede para entrar aí, por favor, que eu não estou conseguindo te chamar aqui. Não sei por que eu não abro o convidar dela aqui. Eu não estou conseguindo chamar ela. Ela teria que me chamar aqui. Vamos ver se... Ela não está achando, vamos ver. Me pedir. Todo mundo aprendendo, viu? Ó. Viu como é, né? A gente está aprendendo. A tecnologia é algo fantástico, né? Exatamente. O celular, são coisas tão simples e às vezes as funções elas não atuam como deveriam atuar. Aqui o convidar dela está apagado, por isso que eu não consigo chamar ela. Pesquisar, deixa eu botar aqui de novo. Aurici, tu tá seguindo se agora o Ademar. Agora deu? Eu acho que agora vai dar. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Ela tá seguindo hoje. Eu pedi. A primeira coisa que eu pedi foi, olha, senão o Ademar não vai conseguir te convidar aí. Veja que já deve ter o pedido aí, Aurici. É só dar ok. Conseguiu, Aurici? Tem um pedido aí para te adicionar. A Áurea também está por aí. A Shirley também está aí. A Shirley é outra que, né, não foge daí, porque logo, logo tu vai estar aí junto nos projetos também falando. Né? Minha parceira aí de vários projetos. Achou, Aurici? A Demar te chamou aí. Não apareceu. Já mandei o convite para mim. Aurici, faz assim, ó, sai da live e entra de novo. Sai da live e entra de novo. Tá? Daí vamos ver se vai dar. Enquanto ela vai chegando aí, como é que você chegou até essa entidade, professora? Conta um pouquinho para depois ela explicar o que é a entidade, mas vamos ver como é que a senhora, como você chegou até esse trabalho com o Instituto ECOA. Tá, então vamos lá, vou falar um pouquinho aí dessa construção dessa trajetória. Na verdade, assim, a minha trajetória com organizações sociais, ela começou na universidade. Enquanto eu era professora universitária, no direito, então lá na universidade eu tinha projetos de extensão, Ademar. Né? Então hoje, inclusive 2023, já avisando aí, né? É obrigatório as universidades terem projetos de extensão nas comunidades. Então 20% da carga horária das universidades precisa ser com um trabalho prático voltado para a questão social nas universidades. Isso passou a ser obrigatório a partir desse ano, 2023.
Só que eu já trabalho com isso, faço esse trabalho, né, sem ser obrigatório, lá desde 2012. Então, desde lá eu tinha projetos voltados aí para as comunidades. Eu trabalhava com a questão da mediação comunitária, que é, na verdade, a aproximação, que é o que eu faço hoje, a aproximação das organizações sociais com o poder público e com as universidades. Então, né, esse processo aí de identificação das necessidades em relação àquela comunidade, mas através de uma organização social. Porque como é que tu entra numa comunidade? Quem atua numa comunidade? São as organizações sociais. Então, elas são o caminho de ligação para aquela comunidade em específico. Então, né? Então a minha trajetória... agora é onde se chegou. Bem-vinda, que a gente vai aprendendo. Eu estava tentando no computador e não conseguia no computador, não aparecia para mim no computador. Tá baixinho o som. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Gente, atrapalhação, mas eu estava tentando pelo computador e no computador não aparecia a câmerazinha mais para mim. Aqui no celular apareceu. No celular, tá certo, seja bem-vinda. Estou aqui contando um pouquinho da minha trajetória para mostrar como é que eu chego aí nas organizações, como é que eu cheguei no Instituto. Então, a minha trajetória, né, Suzana, é essa trajetória, tá? E essa... Por que eu comecei explicando isso? Porque, assim, da mesma maneira que eu vejo que as comunidades, elas necessitam ter confiança, porque existe tanta, vamos dizer assim, tanto descrédito em relação às ações. Então, quem traz a segurança para as comunidades? As organizações sociais. Né? Então, é através das organizações sociais que tu consegue chegar para começar a fazer um trabalho nas comunidades, porque senão eles não confiam. Então, é um passo de formiguinha para tu conseguir chegar efetivamente nessa atuação em relação às comunidades. Isso em função de inúmeros anos que nós temos aí de desafios que envolvem as políticas públicas. Então, as organizações sociais é que estão lá fazendo esse trabalho na ponta com as comunidades, tá? Então, minha experiência através da organização social, eu chego na comunidade parceira, veja, universidade, organização social, comunidade. Na época, eu era quem? Eu era a universidade. Então, eu levava o projeto de extensão para a comunidade, e aí um trabalho para que a comunidade possa confiar. Duplo trabalho. Primeiro, para a comunidade confiar, segundo, para a organização social confiar. Então, era o primeiro um trabalho para que a organização social confiasse na universidade, no projeto de extensão, então, todo um trabalho de mobilização, primeiro da organização social, para depois a organização social, com esta confiança construída e consolidada, chegar na comunidade. Porque ela não vai levar qualquer um para a comunidade, porque a responsabilidade é dela, da organização, é ela que está atuando ali. Então, essa foi a minha trajetória de experiência de todo esse processo de relação com as comunidades e organizações sociais. Tá? Então, é através desse trabalho que eu conheci inúmeras organizações sociais. Tá? E, claro, a gente vai conhecendo aquelas que fazem um trabalho bem feito e também, né, os maus exemplos. Então, como existe em qualquer lugar, existe, né, vamos dizer assim, esses dois lados. Depois da universidade, né, vamos dizer assim, aposentei sendo professora da universidade, encerrou lá os projetos de extensão, mas não encerrou o trabalho da Suzana, porque a Suzana é essa pessoa que só consegue fazer esse trabalho levando as políticas públicas para quem efetivamente necessita, que é a comunidade da ponta. Então, por isso
esse trabalho aí da continuidade para trabalhar assessorando agora, na verdade, as organizações sociais e, ao mesmo tempo, o poder público. Porque a minha trajetória lá mostrou que nenhum dos dois consegue se interligar. Os dois têm dificuldades para entender como um atua e como o outro atua. Então, daí a virada de chave para trabalhar fazendo esse acompanhamento em relação aos dois lados, para poder fazer isso. E aí, de lá para cá, eu continuo nas comunidades e continuo, né, o tempo todo, só que aí eu mudei o meu foco. Eu comecei a prestar atenção, né? Quem são as organizações que efetivamente fazem um trabalho que toca meu coração? Que eu senti, né? E vi, ou seja, não é só sentir, é enxergar, porque eu vivo isso. Então, assim, não vem me dizer o que tu faz, porque eu vou lá e convivo com elas, e faço na prática, né? E aí, se eu sentir com todo esse trabalho que fazem, que elas realmente merecem, aí eu, então, proponho a possibilidade de a gente trabalhar junto. E o ECOA foi exatamente assim, né? Esse tocou o coração do trabalho, a trajetória que eles fazem, e enxergar como eles atuam trabalhando literalmente que nem condenados, né? Ou seja, eles não têm vida, gente. Eles não têm vida. Eles correm que nem uns condenados para poder atender a tudo e a todos. E isso me dói o coração. E aí, né, eu chego e digo, vocês conhecem políticas públicas? Vocês sabem que vocês têm direito a receber esses valores? De como isso funciona? Que vocês não precisam mais trabalhar como escravos, como vocês fazem hoje. Porque, na verdade, são vocês que estão fazendo esse trabalho de política pública e vocês merecem efetivamente acessar esses recursos. Então, essa é a caminhada que eu faço. Então, eu né, graças a Deus, posso dizer que eu cheguei numa fase da minha vida que eu só trabalho para quem realmente merece o meu trabalho, o meu conhecimento. É para esses que eu trabalho. E esses é o que eu, né, chamo e convido para caminhar juntos, se assim quiser. E o ECOA é um dos que a gente está fazendo uma caminhada aí, acho que um pouco mais de um ano, né, Aurici? A gente já está nessa caminhada aí, né, de formiguinha, indo passo por passo, né? Então, foi assim que eu cheguei no ECOA. E agora, né, quem pode dizer, quem pode falar um pouco de como é que é essa trajetória, quem é o ECOA, quem é a Aurici, né, e toda essa loucura que eles fazem, é a Aurici, né? Porque eles é que fazem a loucura, eu não. Eu só testemunho a loucura que eles fazem. Isso aí. Então vamos lá, Aurici, agora se apresente, por gentileza, e fale um pouquinho desse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí na comunidade. O nome é Aurici, né? É um nome um pouco Aurici, eu acho que você tira o fone, tenta ficar ao vivo, que eu acho que é melhor. Tenta ver. Vamos ver. melhor assim? Melhorou. Melhor. Então, assim, eu me chamo Aurici, sou formada em biologia, sou professora aposentada desde o dia 1º de maio do último, né? Uma data bem significativa para quem trabalhou pra caramba como educadora, né? Sou educadora ambiental e trabalhava numa escola pública de periferia e isso que a Suzana trouxe do link, assim, de tu chegar na periferia, não é... Eu não gosto muito de falar periferia, mas na comunidade, prefiro a comunidade, tá? Porque eu me senti na comunidade. Então, assim, chegar na comunidade, tu tem que ter, sim, um respaldo, eles têm que confiar em ti, tu tem que ter um conhecimento, um pouco do conhecimento dessa comunidade, já interagir com ela, né? Tu fazer parte daquele local, certo? Para te sentirem como um colaborador, alguém que está ali para ajudar, alguém que está ali para somar,
para crescer e tudo mais, né? Então, eu trabalho com comunidade há muitos anos na minha vida. A minha última comunidade foi ali na Lomba do Pinheiro, da Vila Mapa. Eu era vice-diretora da Escola Heitor Villa-Lobos, que tem uma orquestra linda, maravilhosa, né? Que é um orgulho da gente. E nesse meio tempo eu conheci o ECOA, né? Eu conheci o ECOA no meio da pandemia, né? E no meio da pandemia eles conheciam o meu trabalho, tenho uma amiga, gostariam muito de pessoas do meu perfil para trabalhar com eles, e eles encaixaram dentro daquilo que eu gosto também, que é trabalhar com comunidade, com educação ambiental, com ecologia, social, né? E que é uma coisa que eu acredito, que a mudança ela tem que se dar nos locais, na comunidade, não vir coisas impostas e prontas de cima. Tu tem que trabalhar junto com eles, certo? Se tu não tiver, pela minha experiência de prof, se tu não tiver lá dentro conectado com a realidade deles, tu é um de fora. E isso não conecta, isso não funciona, né? Pela minha experiência de 30 anos de prof, né? E é uma coisa assim que eu sempre, mesmo antes de ser de ONG, eu já fui de uma outra ONG de Viamão, mas que agora é OSC, né? O meu trabalho como professora foi, eu vou trabalhar a natureza, mas a partir de qual natureza, né? Então eu tenho que trabalhar a natureza a partir da natureza onde aqueles estudantes estão inseridos. Se eu não trabalhar o conhecimento acadêmico que eu tenho a partir da realidade onde eles estão inseridos, não tem sentido ensinar ciências, né? Ela tem que ser prática, ela tem que ser... E eu vejo que o trabalho de OSC, né, de OSC, ela é um trabalho que é para estar nesses locais e conhecer esses locais, e a partir das necessidades deles, que eles precisam. O Instituto Tecoa colocou na minha vida no meio da pandemia. Estávamos numa terra arrasada, né? Porque tudo parou nesse país, o mundo inteiro, óbvio, né? Por questões óbvias e necessárias. E aí, quando nós começamos a tentar planejar, a gente trabalhava, e nunca atingia aquilo que a gente queria. Na verdade, a gente pagava para trabalhar, né? Seja ruim, né? Ter condições de atingir cada vez mais pessoas, comunidades, aqueles que precisam, né? E eu vejo que assim, a maioria das instituições que fazem esse tipo de trabalho que nós fazemos, elas estão padecendo por causa de falta de recursos. E esse era o nosso principal. O ano passado, eu e uma colega, no final do ano de 2021, início de 2022, né, nós fizemos uma avaliação de 2020 e 2021 e percebemos que a gente fez muita coisa, se dedicou pra caramba, né? Mas nos faltava recursos para fazer mais. E aí a nossa sugestão, eu e da Tatiana, que fomos duas professoras que fizemos essa avaliação, assim, ó, a gente precisa participar de editais, né? O dinheiro, tem muita empresa, o governo, instituições internacionais, que elas têm recursos para o tipo de trabalho que nosso viés é ecológico, social, né, e humano. Então, a gente quer o bem da natureza, a gente quer o bem do humano, né? E a gente temos um brechó lá que nos dá um pouco de recurso, né? A gente tem algumas pessoas que doam o dinheiro, mas sabe que doação é aquilo, né? Vem crise, vem isso, vem aquilo, né? Então, a gente precisa de algo que nos dê fomento, que nos dê recurso, para que efetivamente a gente possa fazer um trabalho bom de qualidade, né? Então, esse foi o levantamento que nós fizemos, eu e a professora Tatiana, trazendo para o Instituto com essa proposta. Nesse meio tempo, né, aparece uma pessoa no Instituto ECOA que foi a Suzana. E coincidente, né, foi no final de 2021 e a Suzana chega no início de 2022, né? E ela nos descobriu, não sei como, eu não me lembro direito, Suzana, como é que tu nos descobriu, mas foi bem nesse tempo que ela chegou,
no qual a gente disse o que precisava, já tinha avaliado o que precisava, né? Mas não sabia. Aí, qual era o nosso maior problema? Como acessar esses editais? Como chegar lá? Mas, Aurici, depois a professora Suzana faz outras questões. Eu gosto muito de a gente levar a informação assim para as pessoas que estão nos acompanhando, que muitas vezes não estão no meio e gostariam de entender. Antes desse conhecimento que a professora Suzana trouxe para vocês, como é que era a relação de vocês com a gestão pública? Existia essa ligação, essa parte de recursos, de apoio? Como é que foi? Eu não consigo compreender como um cidadão que isso não acontece. E a gente fica triste em saber que isso não acontece. É uma realidade? Existe esse distanciamento todo da gestão pública? Assim, existe esse distanciamento, existe uma dificuldade de acesso, porque são muitos detalhes que a gente tem que atender, né? Então, por exemplo, o que eu ia falar, a gente não estava vinculado a nenhum conselho, certo? Para tu ter acesso às verbas públicas, tu tem que estar vinculado a conselhos de educação, conselho do idoso, conselho de assistência social, que é muito importante, né? E esse conhecimento, pelo menos eu, não tinha, né? E essa foi uma dica que a Suzana nos trouxe, certo? Porque a gente até participou de alguns editais, mas foram poucos e a gente não foi contemplado logo de cara. Mas eram editais da iniciativa privada. Agora, da iniciativa pública, existe sim uma certa burocracia de acesso a esses recursos, porque tu tem que fazer vários links, tu tem que estar conectado nesses conselhos, tu tem que estar regularizado em relação a ter esse acesso, porque tu tem que ser uma entidade reconhecida por esse conselho. De uma certa forma, eu até entendo. Por exemplo, se vai trabalhar com criança e adolescente, eu como professora, entende? Tu vai trabalhar com criança e adolescente, tu tem que ter um cuidado para trabalhar com criança e adolescente, né? Mas um pouquinho... Olha, eu estou aqui do Conselho de Assistência Social, eu estou com 10 páginas, 10 anexos para preencher, 10 anexos, e eu tenho que escrever, estou nesse momento fazendo isso, cada projeto que eu faço. Não basta eu simplesmente inscrever a instituição, eu tenho que descrever todo um processo, né? E é um processo cansativo. E nós todos, eu estava trabalhando até 1º de maio, a gente não faz só isso, né? A gente tem a outra vida da gente, né? A gente se doa, na verdade, para esse trabalho, né? Então, eu comecei a estudar isso, foram as dicas que a Suzana trouxe para nós, né? Que eu comecei a pesquisar em cada conselho o que é que precisa. Não é fácil, viu? É uma trabalheira. São textos e textos que tu tem que escrever. Né? Então, essa é a dificuldade. Tem um certo engessamento, ou eu não sei se é um certo cuidado deles, eu não sei o quê, mas existe muita burocracia para tu chegar até estar vinculado a esses conselhos. Né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu. Só que a gente fica, nós hoje acompanhando um pouco mais de perto esse trabalho. Eu não era do setor público, então agora estou conhecendo, a professora já traz uma bagagem. Agora eu faço essas perguntas porque muitas vezes eu me questiono de como é que podem isso? Como que o gestor público não enxerga as entidades? Como não vai lá dizer para ela, para você ter benefício, para você conseguir recurso, tu tem que tomar essas medidas, tu tem que te cadastrar nos órgãos que é necessário. É isso que eu, como aqui do outro lado, que eu gosto, que muita gente está no mesmo lado que eu estou aqui, conhecendo um pouco mais de gestão pública, é que a gente fica um pouco indignado com tudo isso, né? E se questiona o porquê que isso não acontece. Professora, pode deixa eu aproveitar, Ademar, aí com a tua pergunta, com a Aurici, tá? Até para fazer um esclarecimento e fazer a próxima pergunta. Assim, ó, quando a gente fala de políticas públicas, tá? A gente tem que ter um cuidado que, assim, existem regras, existem leis que são um padrão a nível nacional, que daí são leis federais, tá? E aí o recurso vem do governo federal e não tem uma legislação municipal regulamentando para ter acesso.
que é, na verdade, assim, a realidade da maior parte dos municípios, né? Por falta de conhecimento, estrutura, né? Agora, não é o caso da capital. Porto Alegre, né, por ser capital e ter uma PGM, né, que é uma Procuradoria do Município, e toda uma estrutura, vamos dizer assim, de conhecimento, ou estruturada há muito tempo, existem aqui em Porto Alegre muitas leis municipais que regulamentam esses regramentos a nível nacional. E aí sim, aí tu tem que preencher o requisito tanto que a lei nacional estabelece, quanto aquele requisito específico que a lei municipal estabelece. Só que a grande maioria dos municípios do Brasil não tem essa legislação municipal. Então aí fica muito mais fácil de tu buscar o recurso público só com base na lei nacional. Claro que existem recursos em Porto Alegre que seguem só o regramento nacional. Mas o que eu, quando eu comecei, né, a fazer esse processo de acompanhamento do ECOA, o que eu disse para eles? Se vocês tiverem os enquadramentos nos conselhos daquilo que vocês atuam, vocês tanto vão poder buscar qualquer recurso municipal, como qualquer recurso que vier em nível federal. Porque vocês vão estar habilitados para todas as políticas. Vocês não vão precisar se preocupar com os detalhes da diferença. Aqui eu posso buscar o recurso porque eu tenho cadastramento, aqui eu não posso buscar porque eu não tenho, entendeu? Então, na verdade, assim, para fazer esse processo de organização do ECOA, para que ele pudesse começar a entrar na busca de recursos públicos, eu fui mostrando como é que se faz um projeto, quais são os requisitos que precisa para fazer um projeto, né? Para ter minimamente a capacidade agora de poder juntar tudo isso que é exigido em termos de documentação e poder levar. Agora, a Aurici já tem noção de olhar tudo aquilo e não precisar ficar me mandando mensagem, né, o tempo todo perguntando, porque já tem condições de fazer todo esse processo de interpretação sozinho. Então, depois de um ano, já tem condições de começar a caminhar com as próprias pernas. Já não preciso estar mais o tempo todo, né, ali para auxiliar, para explicar expressões mínimas ou detalhes, né? Então, a trajetória de um ano, claro que, como ela mesma disse, né, todo mundo trabalhando, então não é assim para fazer, né? Quando tu não tem a possibilidade de sobrevivência diretamente só da organização, é um caminhar, é um caminho, é um passo a passo. Mas eles estão indo, eles estão super bem. E aí agora eu vou fazer a pergunta para a Aurici aí, né? Quando eu mandei lá a mensagem explicando sobre a possibilidade de receber recursos da assistência social, que estão aí à disposição, mas que tinha que fazer um procedimento e protocolar no município, no estado. Como é que foi esse procedimento aí, né, que foi esse dinheiro, na verdade, que nós temos aí da Lei Complementar número 197, que a 99% das organizações desconhece que existe. Então, conta para nós aí como é que foi essa notícia e como é que foi esse, né, passo a passo aí, o que aconteceu na prática. Bom, primeiro tu tem que fazer todo o esquema da papelada, certo? Mas como eu já tinha muita coisa guardada no meu computador, porque eu tento ter essa organização para poder ter os documentos mesmo que eu não esteja na instituição, né? Eu consegui fazer rápido com acesso ao computador. Organizando todo o material, que é a exigência que eles têm, né? Estatuto, o estatuto tem que ter as negativas federais, municipais, tu tem que ter a diretoria que foi passada agora, que a gente teve, né? Que eu estou na diretoria agora, que a gente tem, então tem uma série de documentos. E, a partir daí, tu tem que protocolar nas secretarias de assistência social, tanto a municipal como a estadual, né? De posse desse documento todo organizadinho, de várias mensagens para a Suzana, de perguntando, tá certo, é isso, né?
Mas foi bem legal, viu, Suzana? Aprendi muito. Quando eu chego na Secretaria Municipal, foi muito rápido de protocolar. Foi bem tranquilo, não teve problemas nenhum, né? Mas já na Secretaria Estadual foi um problema. Foi muito difícil. Nós estávamos no documento, o meu marido, que é motoboy, foi entregar esses documentos para a gente e chegou lá não em assistência social do Estado, porque deu um pane no prédio lá e toda a secretaria estava desocupada porque deu um problema sério, então estávamos todos em home office, né? E aí a telefonista me atendeu, muito gentil, muito querida telefonista, me ajudou muito, né? E ela foi me indicando algumas pessoas que eu pudesse ligar no home office para saber, certo? Porque ele não conseguiu entregar nem no protocolo geral, nem em lugar, nenhum local ele conseguiu entregar o documento. Bom, aí o trabalho de Sherlock Holmes, né? E liga para aí eu ligo para uma pessoa e ela assim, eu tô de férias, querida, né? Tudo bem, eu não tô sabendo que tu está de férias, eu só estou... Aí a outra assim, quem foi que deu meu telefone particular? Nem sei se eu devia estar falando isso, né? Eu disse, olha, não é o que deu, foi a telefonia, sabe? Eu sou funcionária pública, tá, gente? Eu sei como é que são as coisas, mas tem pessoas e pessoas, tá? Tem pessoas e pessoas. Eu não gosto muito quando se coloca o rótulo de funcionário público, porque eu trabalhei pra caramba e sempre atendi muito bem meu público, né? E a coisa mais importante para mim era o aluno, o professor, né? Em primeiro lugar, o aluno, os pais e os professores quando eu fui gestor. E aí ninguém sabia da Lei 197, eles não sabem até hoje, tá, Suzana? Eles não sabiam nada disso, entendeu? Eles não sabem. Mas eu não consegui mandar por e-mail, foi por e-mail, né? Mas eles não me mandaram e-mail de volta que eles não sabiam para onde que tinha que encaminhar. Então, eu vejo que, às vezes, as informações, talvez porque eles não estivessem estruturados, não sei, estavam com problema lá, as informações que saem rápido, às vezes, custam a tramitar dentro do poder público. E isso é uma verdade, gente, porque, enquanto vice-diretora, eu também tinha muitas dificuldades, tá? Muitas dificuldades. A gente está com problema lá na ponta, né? Tá com problema lá na ponta, tu tem que responder lá na ponta, e às vezes tu tem que usar o teu carro, tu tem que usar a tua vida, tu tem que usar tudo para resolver. Mas aí tá o que cada um se deixa, quer fazer como trabalhador e como profissional, né? Como profissional, né? Então, assim, foi toda uma dificuldade para poder entregar essa documentação. Muita dificuldade. E aí, agora, vamos ver como é que ficou. Mas foi por e-mail, consegui achar o e-mail do protocolo, mas garimpei. Liguei para um, para outro e fui atrás. E isso, sim, é uma coisa que eu estou aprendendo como participando da gestão de uma entidade como a nossa, que tu tem que garimpar muito, tu tem que procurar muito, tu tem que ler muito, tem que estar com as leis na tua cabeça, sabe? Porque tu tem que estar bem embasado, tu tem que ter um embasamento, certo? Se tu tem um embasamento e tu sabe como argumentar, tu consegue as coisas, né? E esse conhecimento ele é importante pra gente. Para mim, todo conhecimento é importante para educadora, mas caminhar por essa outra seara que eu estou caminhando agora é um novo aprendizado. São os conhecimentos técnicos e para você saber os caminhos, né? Os caminhos certos, as secretarias corretas, toda essa parte que a gente debate muito, a gente faz muitas lives durante toda a semana falando sobre isso, o Márcio Neri também. Então, é esse conhecimento técnico que muitas vezes dificulta as ações e de você conquistar. E a gente sabe, nós acompanhamos isso porque a gente, dentro das nossas pesquisas, aí a gente vê recursos da saúde desde 2008, 2010. Aqui na região, aqui na minha região, nós temos na assistência social mais de 2 milhões e 100 mil reais em muitas entidades, que nem você falou aí, que precisa de apoio. Por isso que eu te perguntei lá na frente, mas e o poder público não enxerga? Não, infelizmente, dependendo muito da questão da demanda que tem, né, eles ficam muito
muito concentrada nas demandas do dia a dia e às vezes não tem esse olhar, né? E às vezes não dão atenção suficiente quando as entidades vêm buscar, porque tudo para alguns é um problema. Para alguns a gente não generaliza servidores, mas é que nem você falou, para alguns é problema, para outros é uma gratificação poder ajudar, é gratificante poder ajudar. Então é todas essas questões aí que, só para ponderar um pouco. Professora, pode seguir aí. Bom, então, né, só para colocar aí que a Aurici colocou, né? Que assim, o que eu tento fazer, né, ali, tá? Conforme a dificuldade de cada um, ou conforme o perfil de cada um, porque a Aurici tem um perfil, né? Ela foi lá e garimpou, ela procurou, né? Ela me mandava mensagem, eu disse, tem que sair daí com protocolo. Se não for protocolado, tem que sair daí com e-mail e tem que ter a comprovação do envio do e-mail, né? Então, eles são obrigados a receber. Aí mandei lá o artigo da Constituição Federal com o inciso, com a linha, para mostrar se tiver que argumentar que é um direito fundamental, o que é para dizer, porque com o conhecimento técnico do lado, né, a forma como eles te atendem é outro, e não que tu tá querendo ser maior, mas é demonstrar que tu tem o conhecimento. Porque se tu simplesmente chega na humildade querendo fazer e a pessoa do outro lado diz não e tu vai embora, tu não tem comprovação nenhuma. Que é exatamente o que acontece na prática. E aí, se tu não tem comprovação nenhuma de que tu tentou, tu não tem direito. Porque o sistema brasileiro, ele só aceita com comprovação. Então, tu precisa ter prova. Né? Então, por isso que é a primeira orientação que eu faço é sempre essa. Então, vou tentando auxiliar em todos os procedimentos. Então, foi uma experiência assim, que eu disse, não, eu não vou me mexer, eu vou só orientar desse lado e vou deixar eles fazer tudo sozinhos. E vamos ver como é que eles vão se sair em relação a cada um dos passos agora que eles vão ter que dar. E para cada organização que eu auxiliei, foi um procedimento diferente. É bem peculiar isso, porque assim, por exemplo, a Aurici, né, o Paulo, que é o marido dela, pegou um servidor um determinado horário que foi. Já com base no horário que a outra organização foi, pegou outro servidor.